Bom dia! Maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É o que veremos hoje no capítulo de número 48. Abra aí a sua Bíblia, nesse capítulo 48 do livro de Jeremias. Faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus de edificação, de exortação para o nosso aprendizado. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 48. Estamos na 17ª parte, a penúltima de nossa divisão proposta de 18 delas, nos baseando nos comentários e na divisão proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra para nós fazermos as nossas reflexões. Estamos lendo os oráculos contra as nações. Como já temos falado, Jeremias anunciou uma série de profecias contra as outras nações. Muitas já haviam se cumprido, o que dava validade à sua palavra de que outras aí que ele falasse iriam se cumprir. Essa sessão do livro de Jeremias começou no capítulo 46 e vai até o capítulo 51. E é constituída de uma série de mensagens de julgamento contra as nações vizinhas. Na verdade, são 9 essas declarações de julgamento. Então, contra Moabe, o capítulo 48, com seus 47 versículos, bem extenso, né? Falará das profecias de Jeremias contra Moabe. Jeremias prediz a destruição de Moabe. Moabe era uma nação inimiga de Israel, que ocupava parte da terra dada originalmente por Deus a Israel, e foi um dos aliados contra a Babilônia. Gênesis 19 fala da origem do povo moabita, que se deu através de um incesto praticado pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e de Gomorra. Passados uns tempos, as filhas de Ló se desesperaram e urdiram um plano para embriagarem ao pai e dele tirarem a sua herança. Elas foram bem-sucedidas em embriagá-lo e depois, ao se deitarem com ele, uma única noite, com uma e a outra na outra noite, ambas ficaram grávidas de seu próprio pai. A bebida é mesmo uma tragédia. Nem soube o bêbado o que fizer em sua bebedice. Para de beber, isso não vai te acrescentar nada. Sem beber é melhor. Surgiram 2 povos disso, os moabitas e os amonitas. Eles foram rejeitados por Deus por haverem maltratado Israel. Ruth e, portanto, Jesus Cristo, posteriormente participou fisicamente da linhagem messiânica, que assim foi contada na tribo de Judá. Ela foi bisavó de Davi e foi mesmo Davi quem os combateu e os subjugou. Ainda assim, essa nação forneceu soldados para Nabucodonosor contra Jeoaquim. É possível que a sua derrota por Nabucodonosor tenha ocorrido em 582 a.C., depois da rebelião. As cidades de Nebo e Kiriataim, que ele proclamava um rei, originalmente essas cidades foram entregues à tribo de Rubem. No entanto, não obedeceram ao Senhor e isso lhes custou muito caro. O Senhor tinha dado a terra, mas era preciso conquistá-la e obedecer ao Senhor em suas instruções, que logo tudo estaria resolvido. Mas, em lugar disso, se aliançaram com os estrangeiros e logo estavam imitando as nações às quais deveriam subjugar. A cidade de Esbom, verso 2, também tinha sido dada a Rubem. Oronaim, verso 3, provavelmente estava situado no extremo sul do Mar Morto. A relação de cidades abrange todo o território moabita. Moabe seria destruída e o seu clamor segue por meio dos seus filhos, suas cidades. Nebo, Kiriataim, Misgade, Esbom, Madmen, Oranaim, Luite, esta última de localização desconhecida. A palavra de ordem do verso 7 seria a de fugir, como um asno selvagem doido que é perseguido implacavelmente por seu predador. A confiança de Moabe estaria nas suas obras e nos seus tesouros, e por isso seria tomada. O seu deus era Quemos, que curiosamente fora adorado por Salomão. Até a sua estátua seria levada para o cativeiro, pois muitas
vezes, imagens de deuses derrotados eram levadas para o exílio. O destruidor estaria vindo do norte, provavelmente uma reverência a Nabucodonosor, com certeza, que implacavelmente viria com toda a força para destruir tudo ao seu alcance, tornando desoladas todas as cidades de Moabe. Nesse momento e nesse contexto é que o profeta expressa duas maldições. Uma contra todo aquele que fizesse a obra do Senhor relaxadamente, sem cuidado algum, de forma desprezível, como se estivesse fazendo sem atenção. A segunda, contra todo aquele que vedasse do sangue a sua espada. Ou seja, ela estaria ali para justamente derramar o sangue deles e não o derramar seria uma negligência. A verdade dos fatos era que a obra que seria feita ali era a obra do juízo de Deus contra Moabe, a qual não poderia ser feita de qualquer modo, pois que cairiam em maldição os seus executores. Essa imagem do vinho em repouso para amadurecer e, portanto, melhorar, representa a complacência de Moabe. Sua situação mudaria rapidamente, pois os jarros seriam quebrados e o vinho derramado. Moabe finalmente teria vergonha de Quemos, desse seu Deus, como tinha se envergonhado Israel de Betel, a qual era a sua confiança. Inicialmente foi interessante porque foi ali que Deus pediu para Jacó levantar um altar para ele em Betel. Mas agora, depois, passou a ser lugar de idolatria. Betel possivelmente era o nome usado para o Senhor na religião apóstata instituída por Jeroboão em Betel. Essa religião não foi capaz de evitar a destruição provocada pelos assírios em 722 a.C. Dos versos 14 ao 18, um lamento por Moabe e a certeza de seu juízo, o qual se apressava vindo do norte com toda a sua força e sem piedade para fazer dos homens valentes e dos homens fortes do Moabe uma calamidade sem igual. No verso 19, os moradores de Aroer, uma fortaleza fronteiriça a sudeste de Dibon, junto ao rio Arnon, estava ali retratando ansiosamente a fuga dos refugiados. Moabe estaria envergonhada, totalmente quebrada e destruída, e era para anunciar isso em Arnon, o rio mais importante de Moabe, com uivos e gritos desesperadores. O julgamento que começara ali de forma terrível se espalharia por toda Moabe e por todas as suas cidades, tanto as de perto quanto as de longe. A sua destruição vai sendo anunciada aos poucos, e no verso 25, ela teria perdido já o seu poder e quebrado o seu braço. A hora dela, era a hora dela de se embriagar do sangue derramado, de se resolver em seu próprio, ou de se revolver em seu próprio vômito, tornando o objeto de escárnio como tinha sido Israel, e ela bem assim meneava a sua cabeça zombando. Moabe estaria sendo orientada a deixar as cidades para habitar nos rochedos, sendo como as pombas que se aninham ao lado das bocas das cavernas, conforme está em Isaías 2:10. Contra ela, as acusações eram de soberba, de orgulho, de arrogância e altivez de seu coração. Dos versos 29 ao 37, o lamento continua por Moabe e por todos os homens que deles era tirada a alegria e o regozijo do campo fértil e do vinho de seus lagares, os quais eram pisados com alegria. Seria feito o desaparecimento daqueles que sacrificavam nos altos e queimavam incensos aos seus deuses. Eram nos eirados de Moabe, verso 38, os lugares onde se queimavam esses incensos. Moabe estaria encrencada, quebrantada, por isso que uivariam. Estaria envergonhada, por isso virava suas costas para não ver. Era ela objeto de escárnio e de espanto para todos ao seu redor. Aquele que voaria e estenderia suas asas, versos 40, contra Moabe seria Nabucodonosor, como também em Ezequiel 17:3. Este deixaria os valentes de Moabe como as mulheres em trabalho de parto, com suas mãos em desesperos em seus ventres. Por que Moabe estaria sendo terrivelmente destruída? A resposta está no verso 42, pois que Moabe tinha se engrandecido contra o Senhor. Agora estaria diante dela o terror, a cova e o laço. Isaías 24:17. Não haveria escapatória
para Moabe, pois que se fugisse do terror, seria alcançado pela cova, e se desta fugisse, pelo laço, ou seja, sem saída. Fim. Game over. Derivada de Números 21, versos 28 a 29, essa passagem, verso 45 e 46, afirma que o oráculo antigo de Balaão estava prestes a se cumprir. No tempo de Moisés, era o rei dos amorreus, cuja capital era Esbom. Moabe, a cidade de Quemos, pereceu. Os seus filhos e as suas filhas estariam agora sendo levados em cativeiro pela grande águia, ave de rapina vinda do norte, Babilônia. Jeremias 48 começa dizendo acerca de Moabe: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriatim, já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. Esse é o verso de número 1. E o verso de número 47, que é o último do capítulo 48, diz: contudo, nos últimos dias restaurarei do cativeiro a Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Pelo desenrolar do capítulo todo, o qual é longo, 47 versículos, poderíamos quase afirmar que Moabe jamais seria lembrada novamente, e sua destruição seria perpetuada, mas não é isso que vemos no último verso desse capítulo. Nos últimos dias, Moabe seria restaurada do seu cativeiro. A cidade que era conhecida como a cidade de Quemos agora voltaria a ser restaurada. Com qual finalidade e com qual propósito? Atualmente, sabe quem é Moabe? O país da Jordânia. O país da Jordânia é o Moabe. Interessante, né? Bom conhecer a história. Como vimos, os moabitas são um povo histórico cuja existência é atestada por diversas descobertas arqueológicas, em especial a Estela Mecha, que descreve a vitória moabita sobre um filho não identificado do rei Onri de Israel. Sua capital foi Dibon, localizada próxima à moderna cidade jordaniana de Dibã. Amanhã estaremos aqui vendo profecias contra muitas nações, no capítulo de número 49. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde você encontra todo o texto escrito de nossas exposições. Também na livraria virtual semeadores.com.br você vai encontrar nossa literatura e muitos livros e bíblias. Às 8h30, todos os dias, Momento Missionário da Igreja, os Semeadores. E aos sábados, isso no radio.osemeadores.com.br. Também nesse endereço, aos sábados, com o pastor Johnny Ramos, às 15 horas, Momento Missionário da Igreja, os Semeadores, Palavra de Vida. Fiquem com Deus e um bom dia para vocês. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Amém.